Você sabe que termos a Bíblia no celular é muito bom, mas a facilidade nos faz piorar num quesito, num lugar. É que a gente não sabe manusear nossa Bíblia, nós não sabemos onde estão os livros. Tem muitas pessoas que amam o Senhor honestamente, mas não sabem onde estão os livros ali da Bíblia, onde está, se Marcos é do lado de Gênesis, né? Porque a gente não tem a habilidade de manusear, né? Estamos tão acostumados com o telefone. Só que isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque o nosso nível de aprendizado ele diminui com o digital. Pegar um papel, escrever, marcar, ajuda muito. E não é religiosidade. Hoje tudo é taxado como religiosidade, né? Não é religiosidade usar a Bíblia de papel. É bom, é uma ferramenta que nós temos. Tenha nos dois, tenha no telefone, tenha a sua Bíblia, se acostume, marque, escreva, risque. Vamos abrir nossa Bíblia para ir para a palavra direto. É Mateus capítulo 16. Você deve estar se perguntando, não sei se está se perguntando, por que tem esse monte de apetrechos aqui? Eles têm a ver com a mensagem. Acho que eu estou ficando na frente, né? Tá cortando? Ali, o meu retorno? O som? Tudo bem, Will, ali ou não? Tudo certo? É? Irmãos, compramos a nossa mesa nova. Ó, é isso, né? Ela tá vindo. Tá vindo, uma hora chega. Chegar rapidinho, chega aí. Já vamos poder desfrutar de um som ainda melhor. Amém? Mateus capítulo 16. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Mateus 16 é o primeiro livro ali na sua Bíblia aparece Novo Testamento, a metadezinha para frente ali. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Eu vou ler na nova versão transformadora. Todo mundo encontrou? Diz assim: quando Jesus chegou à região da Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João, ou filho de Jonas, aparece em outras versões. Foi por meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Hoje eu quero falar sobre algo que eu considero tão importante. E hoje nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Não a natureza desse edifício, porque esse edifício não é uma igreja. Okay? Isso é um prédio. Esse aqui é um prédio, um templo. Mas a igreja é o povo que se reúne dentro desse edifício. A igreja são aqueles,
todos aqueles homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos, que foram alcançados pela graça de Deus, que foram perdoados, que entenderam que estavam mortos em delitos e pecados, pediram pela graça e pela misericórdia de Deus e nasceram de novo. Todos esses que se reúnem em prédios, nós nos reunimos, não só aqui, nos reunimos em casas, nos reunimos num lugar onde vendem café, pão de queijo, amém? Glória a Deus. Pão de queijo com doce de leite, com Nutella, amém? Quando já ficaram com água na boca. A igreja se reúne onde? Um dia, o André tinha um açougue, né, ali na Terceira Avenida, já faz tempo. E eu fui visitar o André lá, um dia no trabalho, conversar com ele, ter um tempo de comunhão, de discipulado. E chegou uma senhora, né, André? Começamos a conversar. E o André falou, esse aqui é meu pastor. E ela falou assim, aonde está a sua igreja? Eu falei, ela está em todos os lugares dessa cidade aqui, está em várias partes. Eu falei, mas como assim? Eu falei, nós temos um prédio em tal lugar, mas a igreja está em vários lugares. Está aqui, está ali, tem irmãos que se reúnem lá. Ela está espalhada. Eu falei, e a intenção é que ela se espalhe ainda mais pela cidade. Você vai me ouvir frequentemente num culto, numa conversa em particular, usando essa expressão, diferenciando o prédio da igreja. Porque se nós não compreendemos verdadeiramente o que é a igreja do Senhor Jesus, nós não poderemos ser efetivos na nossa missão. E nós um dia vamos partir desse mundo natural. E a esperança é que a gente, quando parta desse mundo, nós tenhamos cumprido nessa terra o nosso propósito. E grande parte da nossa vida passa por estar introduzidos na vida real da igreja. A igreja é muito mais do que uma reunião de domingo como essa. E a partir dessa mensagem de hoje nós vamos entender. Eu gostaria que você não olhasse para o seu vizinho, fique em paz, você não vai olhar para o seu vizinho hoje, por enquanto, né? E você repita bem alto comigo, diga assim, a igreja não é um cruzeiro navegando pelas costas do Caribe. Ok? Ficou claro? A igreja não é um cruzeiro navegando pelas costas do Caribe. É isso que nós vamos aprender hoje, através da palavra do Senhor. Jesus estava com seus discípulos como sempre, e Jesus queria revelar a eles a importância da igreja. A igreja não existia enquanto os discípulos estavam na terra. A igreja era um protótipo. Através desse pequeno grupo de homens, 12 homens, havia um pouco mais de pessoas, mas esses 12 eram os mais próximos. Se acredita, pelo que a gente lê na Bíblia, e por alguns registros históricos paralelos à Bíblia, que havia em torno de 500 discípulos com quem Jesus andava mais perto, além dos 12. Além de 500 pessoas, mais ou menos, que estavam ali. Se acredita que 500 pessoas mais ou menos foram as que presenciaram, né? As que presenciaram a ascensão, a subida de Jesus aos céus depois da sua ressurreição. Esse número a gente vê ele reduzido depois, mais para frente, 10 dias depois, quando acontece em Israel uma festa chamada Pentecostes. Os discípulos permanecerem orando juntos por 10 dias. 10 dias depois, o poder do Espírito Santo foi derramado, mas já não haviam 500, haviam só 120. Esse número foi um pouco reduzido. A gente não sabe o motivo, mas haviam menos pessoas. Então Jesus não tinha um grupo só de 12. 12 foi aqueles que ele chamou para morar com ele, literalmente. Para formá-los. Para pregar e ensinar a eles como seriam as coisas no futuro. E Jesus estava falando de algo que aconteceria no futuro. De algo que nós viveríamos como uma realidade. E ele diz, eu edificarei a minha igreja. Antes disso, Jesus pergunta aos discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos começam a dar todas as respostas que as pessoas davam. As pessoas normalmente achavam que Jesus era um profeta, né? Hoje Jesus para muitos é um motivador. Jesus era o líder social, né? As pessoas, Jesus é muita coisa. Mas
da mesma forma, os discípulos responderam o que o povo achava. E Jesus se vira para eles e diz: tá, tudo bem, os demais falam tantas coisas. Agora a minha pergunta é: quem vocês dizem que eu sou? E essa é a pergunta que Deus faz para nós hoje. Quem é Jesus para você? Porque a partir dessa resposta, Deus vai edificar o restante das coisas na nossa vida. Quem é Jesus para você? Ele é o SAMU? A gente sempre usa essa expressão, né? Como assim o SAMU? Aquele que eu chamo quando estou numa emergência? Ele é um profeta? Como eu falei outro dia, né? Ele é alguém que provoca em mim arrepios, lembra? Parece que alguém quer ficar arrepiado, é só colocar o dedo na tomada e fica arrepiado rapidinho. O João ri, né? Ri porque não foram vocês que levaram choque, né? Que eu arrumando o negócio. Eu contei que eu fui arrumar uma extensão que estava solta. Estava usando, eu descobri que a extensão estava solta. E eu esqueci de desligar ela da tomada. Vocês estão imaginando o que aconteceu, né? Eu abri ela tranquilamente, fui mexendo. Quando eu fui fechar, Jonas, senti o poder ali. O braço. Olhou. Então, se você ficar arrepiado, é só colocar o dedo na tomada, né? Colocar o dedo dentro de uma xícara com café quente, você vai sentir um arrepio. Mas Deus não é só um provocador de arrepios. E a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos é: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, por uma revelação dos céus, diz: você é o Cristo, você é o Messias, o Salvador, nossa única esperança. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E depois disso, Jesus faz uma declaração e diz: a partir de agora, que vocês tenham entendimento de que eu sou o Salvador do mundo, de que o mundo não tem esperança fora de mim, em cima dessa revelação eu vou edificar a minha igreja. Eu vou construir, eu vou edificar a minha casa, eu vou edificar o lugar onde eu vou habitar, onde a minha presença estará continuamente. E as portas da morte, as portas do inferno, fala em outras traduções, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja. As portas da morte não prevalecem contra a igreja quando ela está sustentada na revelação de que Cristo Jesus não é um profeta, não é simplesmente alguém que nos dá uma bonita filosofia para viver, não é uma religião. Cristo Jesus é o Salvador. Sem Ele estamos perdidos. O que Jesus estava dizendo para eles: vocês entenderam? A única mensagem importante é que eu sou o Messias, eu sou o Cristo, o Salvador do mundo. Sem mim vocês vão morrer. É o que Jesus estava dizendo para eles. E em cima dessa revelação, Jesus vai edificar a sua igreja. A igreja precisa ser edificada, construída. E ela está sendo construída por Deus, edificada. Deus está trabalhando em nós. Vem, Juan. João também, os dois. Tem que diferenciar. Rápido. Vocês são jovens, estão com saúde. Venha. Caleb, corre aqui. Rápido, por favor. Fábio, corre. Corre aí. Quem está livre? O Gui, corre aí. Sarou da gripe, Gui? Está sem gripe agora, né? Estão todos alegres. Lembra aquele dia que estavam todos tristes? Estão todos gripados. Caian, vem aí. Vamos lá. Correndo. Vamos. Olha aí. Esses rapazes aqui, só falta. Quem não está de boas novas? Oi? Só faltou os dois, né? Hã? Aqui pode ser. Ó. O que a Bíblia diz no livro de 1 Pedro? A Bíblia diz que nós agora somos como pedras vivas. Diga comigo: pedras vivas. O que é isso? Para nós não faz sentido. Hoje nós construímos as casas, os prédios com tijolos, ou blocos de concreto, ou aqueles blocos grandes, né, pré-moldado que chama, né? No passado se construía só com pedras. Então, quando a Bíblia fala que nós somos como pedras vivas, imagine tijolos. O que Deus está dizendo é que quando nós somos como pedras vivas, Deus está dizendo: vocês são tijolos, são pedaços de uma edificação.
E com essas pedras vivas, o Fábio uma pedra viva, o Caia uma pedra viva, o Caleb, o Juan, o João, que são diferentes, ele é Juan e ele é João, são coisas diferentes. O Gui, eles são pedras vivas. Diga assim, eu também. Você é uma pedra viva. É como se fosse um tijolo, mas nós estamos vivos. E estamos sendo edificados, um em cima do outro, do lado do outro. Andando juntos. E Deus nos conectando a vida do Fábio e a vida do Caian. Os erros do Fábio, os acertos dele, são aqueles que vão amalgamar, juntar os dois. Para que entre eles, um com o outro, quando um ofende o outro. Alguém já foi ofendido alguma vez na igreja? Não? Não acontece aqui, né? Ainda bem. Quando um ofende o outro, quando um perdoa o outro, o que está acontecendo? Quando um ora mais que o outro incentiva o outro. Quando um vê que o outro está meio desanimado e o chama. O que Deus está fazendo entre nós? Juntando pedras vivas e edificando uma casa espiritual para que a presença de Deus habite. Eu não estou inventando nada, é o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 2. Deus está juntando pessoas, tijolos físicos, laranjas, né? Tijolos de concreto. Edificações como essas não carregam poder, não têm vida, porque Deus não está nesses tijolos. Deus habita em pessoas. E é por isso que Satanás trabalha para destruir a unidade do corpo, destruir a unidade do verdadeiro edifício. Nós não podemos vê-lo, porque ele é espiritual, mas aqui há um edifício espiritual entre nós, sendo construído, no qual Deus está preparando, edificando. Deus está quebrando. Quantos se sentiram assim? Sabe quando um tijolo não encaixa num pedaço? O que o pedreiro faz? Ele pega, como que chama? Não, os mais chiques pegam uma maquita, né? Os mais simples pegam uma talhadeira, né? Meu Deus, como que chama aquele negócio assim? Uma talhadeira, né? E bate assim, até que? Uma colher de pedreiro, né? E corta o tijolo, faz um pouco de massa e encaixa. Deus vai encaixar a sua vida na vida do seu irmão. Mas para isso Deus está trabalhando em nós, porque Ele está edificando uma casa espiritual. Ele está edificando um lugar. Porque em Cristo Jesus, na vida com Deus, não existe individualismo. Não é o seu Deus, não é o seu poder, não é as suas coisas, é as nossas coisas. É o nosso Deus. O Pai é nosso, o pão é nosso. Os problemas são nossos, as alegrias são nossas. É tudo nosso. Amém? Diga assim comigo, individualismo vai embora da minha vida. Algum tempo atrás eu preguei sobre se esconder. Nós gostamos de nos esconder. Eu estou vivendo um problema, não quero que ninguém saiba. Você está perdendo. Enquanto não é você se esconder, você não desfruta da vida da igreja. Tem gente que diz assim, hoje eu não fui no culto porque eu não estava bem. Quando você está pior é quando você mais precisa vir. Por quê? Porque é no corpo, é na vida de pedras vivas, imperfeitas, tá? Começando pela vida do pastor. Imperfeitas. Nós somos pedras. Você já viu uma pedra perfeita? Não tem. Ela não é. Pedras não são feitas por escala. Não tem a mesma medida. Pedras têm tamanhos diferentes. Mas Deus está usando elas para quê? Para edificar a sua casa, a sua igreja, o lugar da sua morada. Amém? Isso é a igreja. E se você já nasceu de novo, você faz parte dessa grande edificação que o Senhor está construindo. Ok? Obrigado, meninos. Entenderam essa primeira parte? Sim? Então Jesus disse para os seus discípulos, eu vou edificar a minha igreja. A igreja podemos dar várias definições de igreja, mas a igreja é a autoexpressão de Deus. A igreja na terra é como Deus que está na eternidade quer se expressar aqui na terra. Como as pessoas vão conhecer a Deus? A não ser por você. Vou falar de novo. Como as pessoas que te cercam
vão conhecer a Deus a não ser por você? Como as pessoas que nos cercam na nossa cidade vão conhecer a Deus a não ser por nós? Porque a igreja é a autoexpressão de Deus. Deus se expressa através da igreja. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Estão me acompanhando? Amém? Então o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Sobre a importância de entender que a igreja é um corpo que está sendo edificado pelo próprio Senhor e que o poder da morte não teria poder sobre a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Isso denomina o sentido, a base, o fundamento da existência da igreja. Para que nós estamos aqui? Estamos aqui para juntarmos um dinheirinho a mais. Olha que tudo o que eu vou falar são coisas que eu gosto, tá? Para comprar cadeiras almofadadas mais confortáveis. Seria bom, né? Quem topa no futuro? Seria bom. Mas esse não é o objetivo principal da igreja. Cadeiras almofadadas servem para várias coisas. Servem para quê? Para você se sentir mais confortável, para absorver o som. O som é melhor no ambiente. Mas esse não é o objetivo principal de uma igreja. A igreja existe para outro motivo. A igreja existe para cumprir uma missão. A igreja está aqui para cumprir uma missão. Nós podemos embelezar nossos prédios, mas esse não é o principal objetivo da igreja. Jesus disse: a igreja eu vou edificar e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Porque quando Jesus disse que ele edificaria a sua igreja, ela estava destinada a avançar sem parar. Diga comigo: a igreja da qual eu faço parte está projetada para avançar sem parar. Sim. Nós não fomos projetados como uma igreja para ficarmos paralisados. A igreja tem que avançar. Avançar contra quê? Avançar contra as portas da morte. Porque a igreja trabalha com vida e o diabo trabalha com morte. A igreja trabalha com vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos resgatados para a vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e agora o Senhor nos ressuscitou. Nos deu vida juntamente com Cristo. Alguém poderia abrir comigo sua Bíblia, por favor? Vamos abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Agora eu vou começar a pregar, amém? Só uma introduçãozinha para poder entender o assunto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Segunda Coríntios 5, 19, diz assim: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. A igreja tem um caráter, uma característica perdoadora e reconciliadora. Nós existimos como igreja. Para que nós estamos aqui? Estamos para nos animar uns aos outros. Isso faz parte. Mas nós estamos aqui sendo edificados por Deus. Você senta cada domingo aqui nesse lugar. Você vai nas reuniões menores nas casas. Para quê? Para ser edificado. Para ser motivado. Para ser trabalhado, restaurado, curado. Para quê? Para que nós juntos possamos cumprir a nossa missão. A igreja tem como característica ser um povo restaurador e reconciliador. Qual é a nossa missão? Se pudéssemos concentrar ela em algo pequeno, é reconciliar o mundo com Deus. Reconciliar quem? Seus vizinhos, reconciliar seus parentes, reconciliar seus funcionários, reconciliar seus colegas de trabalho, porque eles estão brigados com Deus.
O pecado nos afastou de Deus. E o nosso trabalho é, Paulo diz, recebemos o ministério da reconciliação. Ele nos deu a mensagem maravilhosa da reconciliação. Nós existimos como igreja para reconciliar os homens com Deus. Mas para reconciliar os homens com Deus, temos que primeiro explicar para os homens que eles estão brigados com Deus. A maioria não sabe. A maioria acha que entre Deus e eles está tudo uma beleza. A maioria acha até que Deus concorda com o que eles fazem. A mensagem e a missão da igreja é reconciliar esse mundo com Deus. Só que por conta da natureza da igreja, por conta da nossa missão, isso põe algumas demandas em nós. Primeiro, qual a primeira demanda que isso põe em nós? E agora eu quero que você repita comigo bem alto. Diga-se, a igreja que é esse edifício espiritual que Deus está edificando, não é um cruzeiro navegando pelas costas do Caribe ou pelas costas da Europa. Porque quem já foi num cruzeiro aqui, me ajude. Quem já foi? É um lugar legal para ir? Deve ser espetacular. Eu vi alguns vídeos, deve ser fantástico, né? Oi? Não, deve ser incrível. Né? Tem os custos, mas deve ser um passeio extraordinário. Você passear, tá no... o inimigo se levantando aí. Deve ser incrível você poder passear, tá ali. Acho que tem as paradas, né, nos países, nas cidades. Fantástico. Mas no cruzeiro você vai trabalhar? Não. No cruzeiro você vai para ser servido, né? Você tá ali, dorme, tem piscina, tem academia, tem, né? Você vê ali, para os lugares, você passeia, um negócio extraordinário. É um lugar onde você paga para ser servido. É um lugar para ser confortável, é um lugar para não se incomodar, sim ou não? Mas a igreja não é um cruzeiro navegando pelas costas da Europa. A igreja foi planejada por Deus, por conta da sua natureza, por conta do seu trabalho, para quê? Para ser um bote salva-vidas. Agora você vai entender isso aqui. Todo mundo... Como que é, Rafa? O Rafa teve uma suspeita, mas pode ficar em paz, Rafa. Tua suspeita não vou contar para os irmãos. Será que cabe, André? O André é magrinho, né? Estou mais fofinho, daí não sei se vai caber. Olha isso aqui. Será que posso entrar, Will, ou Kelly? Isso aqui. Será que vai explodir esse bote? O que é a igreja? A igreja não é um cruzeiro. A igreja não é um cruzeiro onde a gente fica assim, deixa eu ir no culto para que alguém cante para mim as canções que eu gosto. Porque o pastor pregue até 8:30, porque senão fica muito tarde para assistir meu programa de domingo à noite. Se você pensa isso, você está honestamente enganado. A igreja não tem que ser formatada para você ficar confortável. A igreja tem que ser formatada para que nós cumpramos a nossa missão. Vou falar de novo. A igreja, os nossos cultos, as nossas programações não podem ser formatadas para que isso fique confortável. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer coisas, vamos fazer culto às 3 da manhã, enquanto mais desconfortável possível. Não estou dizendo isso. A igreja, ela deve estar constantemente pensando, e nós estamos buscando isso, pensar, não em dar mais conforto para você, em preparar você para cumprir a sua missão. Nós como igreja somos um bote salva-vidas. Nós estamos nesse mundo montados num bote salva-vidas porque alguém um dia nos puxou. Num bote salva-vidas onde tem pouco espaço, onde tem às vezes 1, 2 coletes para 10 pessoas, onde quebra o remo, já viu, você deve ter visto vários filmes, não tem conforto, mas tem salvação. Tem pessoas feridas, tem pessoas machucadas, tem pessoas famintas, tem pessoas que ficaram expostas ao sol. Isso é a vida da igreja. A vida da igreja é alguém que foi salvo primeiro,
pegando um bote salva-vidas, indo numa cidade, num bairro, e salvando a outros, e os puxando para dentro de um bote salva-vidas. E dentro desse bote, quando dá tempo, ele os limpa, ele os sara, ele os ajuda para quê? Para que eles avancem mar adentro, e quando o outro já esteja mais saudável, ele possa ajudar a puxar outros para cima do barco. E enquanto mais o barco encher, mais confortável fica. Deixa eu mudar o barco de lugar aqui. O mini barco. Enquanto mais servimos a Deus, enquanto mais trazemos pessoas, a tendência é que menos num cruzeiro você se sinta. Enquanto mais confortável você se sentir, mais perigo. Danger, danger. Tem que acender as sirenes na nossa vida cristã. Como que está o seu evangelho? Não, estou passando por um momento assim, maravilhoso. Pensa, eu sinto a brisa assim, o vento. Você está em perigo. Você está morrendo espiritualmente. Você não está cumprindo o seu propósito. Toda igreja que se acomoda no conforto, morre. Porque ela deixa de cumprir a sua missão. Servir a Deus, amar ao Senhor, gerará desconforto. Mas esse desconforto é gerado porque estamos trabalhando na salvação de outros. Esse conforto é gerado porque enquanto uns estão sendo salvos, tem outra equipe limpando os feridos. Enquanto essa equipe limpa os feridos, tem outro trabalhando com aqueles que estão traumatizados porque achavam que iam ficar no mar e ninguém iria salvá-los. De repente alguém pega o remo e eles brigam entre si dentro do barco, e um dá uma remada na cabeça do outro, e o outro tem que curar aquele que levou a remada na cabeça, mas os dois estão dentro do barco. Não dá para jogar alguém de volta para o mar. Alguém já te deu uma remada dentro da igreja? Com palavras, com olhar? Ai, pastor, estou indo embora da igreja, porque nessa igreja não me dá o amor, pastor. Você está confundido, você está achando que aqui é um cruzeiro. Não é um cruzeiro. Esse é o lugar onde você foi salvo da morte. Esse é o lugar onde você foi resgatado. Você estava indo direto, a passagem estava comprada. Na classe executiva, destino, inferno. Porque o que Satanás faz normalmente? Satanás nos bota um avião muito confortável, com um destino chamado perdição eterna. Alguém já assistiu o filme? Eu acho que é Deus Não Está Morto 1? Acho que trabalha aquele ator do Superman, né? Aquele filme. A mãe dele tem Alzheimer. Ele não lembra de nada, não lembra nem da comida que acabou de comer. E o filho dela é um advogado, um cara de sucesso. E ele chega para falar com ela no momento e diz: a senhora orou tantas vezes, orou a vida toda, serviu a Deus, e aí está aí, com Alzheimer, não lembra nem do que comeu. E eu estou aqui, nunca busquei a Deus. Estou aqui bem sucedido financeiramente, viajando para onde eu quero. E por um momento a mãe olha para ele e fala assim: filho, muitas vezes o único que Satanás faz é colocar dentro de uma prisão tão confortável que você nem sabe que você está preso. Ele tranca o cadeado por fora e joga a chave. Ela para de falar. Ele disse: quem é você? Nem sempre estar perdido significa que parece que está tudo ruim. Para alguns parece que está tudo bem, mas estão perdidos porque estão sem Cristo. Estão indo para uma eternidade sem Deus. Olhe para o seu vizinho, no fundo dos olhos assim. Diga assim: você e eu devemos trabalhar, não para ter mais conforto, mas para cumprir a nossa missão. Amém? Ai, pastor, então agora nós vamos fazer os cultos sentados no chão. Não, gente, não se trata disso. Não estou falando das nossas reuniões. Estou falando da vida diária. Salvar gente vai exigir trabalho. Ai, o pastor está pedindo para a gente orar muito. Nós queremos ganhar uma cidade, nós oramos muito pouco. Queremos ganhar uma cidade, a gente jejua pouco. Precisamos orar mais, jejuar mais, nos preparar mais, ser mais responsáveis. Queremos ganhar uma cidade para Cristo? Queremos
né, ter um barco grande ou vários barquinhos pequenininhos, não importa. Porque aqueles que são salvos, resgatados, entram no bote salva-vidas. Eles crescem, amadurecem. E aqueles que amadurecem, Deus dá outros barquinhos pequenos para ir. As nossas casas têm que se transformar em botes salva-vidas. Amém? Gente, nós não estamos aqui como igreja para motivar pessoas. Já tem muita gente que faz isso, cobra caro, mas tem muita gente que faz. Né? Cobram caro, né? Quanto custa um cursinho de motivação agora? Agora mudou, né, o nome, não é motivação, agora é ativação, não é? Me ajuda aí os universitários da internet aí. Não tem, sim ou não? Mudou o nome? Quanto custa um cursinho hoje, Fábio, de motivação básico assim? Uns 5 mil reais. Bom, né? Nós não estamos aqui para motivar pessoas. Cada um faz o seu trabalho, tem gente que faz muito bem, na área empresarial, glória a Deus por isso. Mas nós como igreja estamos aqui, e Cristo está aqui para salvar pessoas da vida de pecado. Muitos cristãos têm a mentalidade de cruzeiro. Espero que se você tinha essa mentalidade, morra na sua vida. Amém? Você abandona ela. Pegue ela assim, ó. Arranque. Diga assim, hoje essa mentalidade de cruzeiro sai da minha vida. Quais são as reclamações que eu mais ouço? Jonas, qual você acha? As reclamações que um pastor ouve normalmente surgem porque nós temos uma mentalidade de cruzeiro. Porque alguém nos disse, não, em qual igreja tu está indo? Isso aí, ó. O que tem lá? E nós pensamos sempre nas coisas externas. E não é pecado tê-las. Mas a igreja não está fundamentada em coisas externas, porque tudo que é externo passa, é passageiro. Aquilo que não se vê é eterno. O que Deus está edificando dentro de nós. E como eu falei em outras mensagens de domingos anteriores, eu disse de novo, se você está aqui, se prepare que você vai ser incomodado. E eu vou ser um agente incomodador na sua vida. É sério. Eu vou incomodar você a você orar mais, você jejuar mais, você ler mais a Bíblia, você estudar mais, você servir mais, você ter mais paciência com as pessoas que você serve, porque elas vão te ofender, elas não vão cumprir o que prometem. Bem-vindos ao mundo real, aleluia! Mas o que nós estamos fazendo? Estamos tirando pessoas da água, onde elas estão se afogando nesse mundo. Se a sua vida cristã não existe para isso, você tem que rever o seu cristianismo. Se o seu cristianismo é sentar quando dá, porque tem gente que senta só quando dá, né? Se o seu cristianismo está envolvido em só sentar, em fazer algo, você tem que rever o seu cristianismo. Nosso cristianismo, ele é para salvar a outros. O bote salva-vidas, ele simboliza a natureza da igreja. Quero ir terminando essa palavra. Irmãos amados, como funciona uma igreja? Tem coisas que tem o nome de igreja, mas não são igreja. São qualquer coisa menos igreja. Como funciona uma igreja bíblica? O primeiro, ela precisa de gente imperfeita. Quantos são imperfeitos aqui? Então, você e eu qualificamos. Vamos bem. Ok? E os perfeitos já foram para a eternidade, né? Então os imperfeitos estão todos aqui. Uma igreja, ela funciona como? Alguém remando. E do jeito que dá, puxando alguém para dentro do barco. Depois que essa pessoa é puxada para dentro do barco, ela é sarada, porque na água, você está exposto ao sol, você se queima. As pessoas pensam que vão morrer, que ninguém vai resgatá-las. De repente ela está com um pé machucado. O que é isso? Quando você nasce de novo,
Hoje os meninos vão se batizar. Quando você nasce de novo, você não fica perfeito. Você saiu da água e agora você abandonou os vícios, você parou de pecar. Não, você não fica perfeito. Você vem cheio de trauma, você vem com problemas. Porque Deus não espera que você mude tudo numa vez. Agora, de quem que é esse trabalho? Meu. Mas qual que é o meu trabalho? Te sarar. Te ajudar a voltar a andar. Ajudar a vencer os traumas em Cristo Jesus. Para quê? Para que você fique sentado e você contrata alguém para abanar você? Não. É para que você me ajude a salvar a outros. E eu vou te ensinar, não só a puxar a gente para dentro do barco, mas também a curar as feridas deles. E esse ciclo se repete. E nós salvamos 10, Juan. E esses 10 vão entrando no barco e vão limpando as feridas dos outros. De repente alguém não vai se entender, vai dar uma remada na cabeça dos outros. Daí o líder do barco disse: o que está acontecendo aí? Está brigando? Aí, igual as crianças, né? Se acertam um com o outro, sara a cabeça e continua. Isso é a vida da igreja. Aqui, salvando gente, restaurando pessoas. Essa é a natureza. E isso gera desconforto. Porque num bote, todo mundo tem que entrar. Não importa se cabe sentado, se vai de pé, se vai de joelho. O importante é sair da água. Depois a gente resolve o resto. E aqui nós vamos sendo restaurados. Vamos sendo curados. Para que você tem que vencer aquilo que te fazia permanecer lá, em Cristo Jesus. Para que você esteja saudável. Se você já melhorou de uma perna, você tem poder para arrancar a outros da água. E quando você parar de trabalhar, alguém vai te ajudar a sarar a outra perna. Você não precisa estar perfeito para começar a entender o propósito e a missão da igreja. Você precisa ter sido salvo e resgatado só. Ok? Quantos querem ir para o cruzeiro? Eu quero. Cruzeiro de verdade, né? Mas a igreja não é um cruzeiro. A igreja é o lugar onde muitas vezes vamos sentir desconforto. Porque esse desconforto não é que a gente está enfrentando desconforto de graça. Eu sou um masoquista que fala, né? Eu quero sofrer. Não. Esse desconforto, ele faz parte da missão. Ok? Porque Deus precisa salvar pessoas através de você e de mim. Porque as pessoas lindas e maravilhosas que você conhece, que estão sem Cristo, estão perdidas. Por mais lindas e maravilhosas que elas sejam. Se estão sem Cristo, estão perdidas. Agora, qual é a atitude que nós vamos tomar a partir de agora? Esquenta esse colete, né, André? Cadê o André? Senhor, ele tem isso. Esquenta, meu Deus. Já começou o desconforto aqui. Né? Quando você está andando de barco, faz um passeio, todo mundo tem que pôr esse trem, né, aqui, né? Desconfortável. É desconfortável, mas se você cair na água, você está salvo. Da mesma forma, na nossa vida com o Senhor, nós temos que tomar uma postura. A primeira postura que você e eu devemos tomar: entenda que nós somos pedras vivas e Deus está edificando um edifício, todos juntos. Segunda coisa, entenda: nesse barco no qual você entrou, todos nós viemos do mesmo lugar. Nós éramos pecadores profissionais. Um mais, outros menos, mas estávamos todos perdidos. Não tem ninguém melhor que o outro. Nesse lugar, todos nós temos algo para resolver. Nesse barquinho da igreja. O que estamos resolvendo? Traumas, dores. Estamos lidando com orgulho, com arrogância, com feridas, com mágoas. E Deus está nos sarando a todos ao mesmo tempo. De jeitos diferentes. Para servirmos na missão. Eu posso escolher com quem que eu sirvo? Não. Eu tenho que servir com quem está junto comigo no barco. Tem pessoas dentro do barco, Jonas, que vão ficar querendo se abanar? O que vocês acham? Tem, sempre terá. Sempre haverá. Os famosos folgados que chamam em português, né?
Sempre haverá. As pessoas que dizem, ai, ainda dói a minha perna. Você chama, mas a tua perna já foi sarada. Ai, é que eu ainda, parece que eu vejo que está doendo. Deus já te restaurou, comece a servir a outros. Comece a trabalhar por outros. Viva um cristianismo verdadeiro, não um cristianismo nominal. Agora está de moda, né? Você é cristão? Sim, não praticante. É igual que tem os cristãos assintomáticos, né? É cristão, mas ninguém percebe que ele é cristão. É assintomático. É? Agente secreto, né? Do reino de Deus. Está em todo lugar. Passam 30 anos, a pessoa fala, nossa, você era evangélico. Agente secreto. Porque ele foi salvo. Às vezes ele até foi sarado na vida da igreja. Mas ele não entendeu porque que ele está naquele bote. E ele quer construir um puxadinho num canto do bote e ninguém incomoda ele. Para não ser apertado. Para não passar calor. Para não ser amassado. A vida da igreja é uma vida de estar em missão. A missão é reconciliar o mundo com Deus. E isso se faz real aqui agora. É por isso que se você vem aqui e você só vem no domingo e você não está conectado com o que está acontecendo com a igreja, nosso coração não está funcionando bem. Nossa mente não está funcionando bem. Porque Deus está nos dando uma direção, uma voz, uma palavra, para avançarmos para um lugar. E se você está aqui, e de repente você ainda não entendeu que você está nesse mar do mundo perdido, eu tenho uma mensagem só para lhe dizer. Vou tirar esse negócio que está com muito calor. Deus o livre. Jesus veio para salvar você. Não importa o que você tenha feito, porque ao final de contas os nossos pecados são muitos, mas a gente é condenado pelo pecado de Adão. Você precisa de Jesus, se você ainda não se entregou a Cristo. E se você está aqui e você já foi resgatado, você já está no barco, não tem justificativa para nós não servirmos a outros. Ah, pastor, é que eu não sei falar. É que eu não sei fazer assim. É que eu sou muito tímido. Eu sou muito falador. E sempre é que eu não sei o que. Não tem. Estamos em missão. E as portas da morte não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nada poderá impedir o avanço da verdadeira igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Nada poderá impedir o verdadeiro avanço. A minha pergunta é, você quer se engajar nessa obra? Quer viver essa consciência de que estamos num bote? Esse aqui é um bote. Fluir da vida é um dos botes que Deus tem nessa cidade. Deus tem muitos botes nessa cidade. Nós não somos únicos. Não, meu Deus. Tem muitos outros botes nessa cidade. Muitos. Com outros nomes, outros não têm nomes. Esse nome é porque a gente precisa ter um CNPJ e tem que pôr nome. Mas tem muitos outros botes nessa cidade. Você quer se engajar nessa obra? Porque o que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu remo, às vezes eu ensino outros a remar. Às vezes eu paro um pouco para sarar uma perna que está quebrada. De repente eu tenho que socorrer quando um dá uma remada na cabeça do outro. Isso vai acontecer. Outros no futuro serão enviados com seus próprios botes para levar botes para outros mares. Serão enviados para ganhar, alcançar, discipular, treinar gente em outros lugares. Mas por enquanto estamos aqui. Esse é o teu objetivo. É ensinar você que você está dentro de um bote. Te dar ferramentas para alcançar a outros. Te motivar a abandonar um pouco o comodismo. Esse é o mal da igreja moderna. A igreja moderna quer ser confortável. Podemos ter prédios confortáveis, nada contra disso. A Bíblia não fala nada contra disso. O ponto é que o conforto não pode dominar nossa existência. Porque nós perdemos de vista a nossa missão. Te espera uma semana de desconforto para a glória de Deus. É? Porque nos ensinaram que quando há desconforto Deus não está. É uma mentira. Porque o desconforto é estar servindo para uma missão.
Ser pai é uma tarefa extraordinária. É maravilhoso. Não tem nada que se compare com ser pai. Mas é extremamente desconfortável. Por quê? Desconfortável, pastor? Tu não ama os teus filhos? Sim, eu amo profundamente. Mas é desconfortável você ser acordado no meio da madrugada? Porque não adianta, você não pode chamar alguém. É você que é pai, tem que acordar. Não é? E quando seus filhos estão com dor de estômago, dor de barriga e vomitam em cima de ti? E você está com a tua roupa pronta, preparada para sair? Parece que aquele vômito não tem nem cheiro, né? Porque é teu filho, mas é desconfortável. O desconforto não é inimigo do amor. É porque quando amamos, o desconforto ele perde aquela visão que tem no mundo de algo chato. Nós deixamos de olhar para o desconforto e passamos a olhar para a missão. E nos envolvemos nela com amor. Porque lembramos que um dia também fomos resgatados. Amém? Alguém vai na academia aqui? A Kate sempre usa esse exemplo da academia. Alguém vai na academia aqui? Os irmãos, os bodybuilders, os irmãos aí, bombadões, saradões. Né? A musculatura crescer para você ir, né? Não é? Tem gente que posta no Insta, né? Hoje eu não tinha vontade de vir, mas eu estou aqui mesmo sem vontade. Você viu? Essa aí é típica, né? Olha os irmãos da academia aí, lindo. Não tem? Hoje vim mesmo sem vontade. Saúde primeiro, sei lá, hashtag, não sei, mesmo sem vontade. Porque é desconfortável. Tá pago, né? Tá pago. É desconfortável. Tem dia que você quer ficar dormindo, mas faz parte, é importante. Da mesma forma, você vai aprender a se alegrar. Amém? E por favor, não se permita entrar na moda desse mundo. De uma igreja que parece... Meu Deus, tudo é feito para você se sentir uma experiência. Se sinta... Quando você bota essas pessoas para servir a Deus, elas desistem, porque elas foram enganadas. Porque não foi apresentada a palavra da verdade. Era só abrir a Bíblia, mas as pessoas não querem. Elas querem ouvir sem conferir. Mas nós estamos dentro de um bote e esse bote vai continuar funcionando. Amém? E é um trabalho artesanal. Um a um. Puxa para cima. Limpa. Restaura. Treina, ensina. Bora. Alcançar outros. Estamos aqui para reconciliar essa cidade com Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, por favor, vamos orar juntos. Você veio no culto certo ou no culto errado hoje? Essa palavra é para você? Sim. Diga assim: espírito de cruzeiro, sai da minha vida. Esse evangelho assim, tem que produzir, irmão. Mas não é produzir qualquer coisa. Nós temos que entrar na missão de Deus, que é reconciliar esse mundo. E para isso todos nós somos necessários. Na sua particularidade, do jeitinho que você é, com a sua personalidade, no lugar onde você trabalha, ali. Amém? Mas não se esqueça, isso é a partir de um lugar, a partir de uma igreja unida, a partir de pedras vivas, umas colocadas do lado da outra. Jamais você e eu poderemos viver essa missão isolados do corpo. É quando estamos unidos em Cristo Jesus. Eu gostaria que você segurasse a mão no seu irmão, fazendo um favor. Fechasse os corredores. Nós vamos orar juntos. Para que essa palavra produza vida em nós. Para que não fique numa mensagem que você lembre do bote, lembre do remo. Não. Para que essa palavra produza vida. Para que ela mexa com a gente. Para que você hoje diga: Senhor, preciso me arrepender, estou em pecado. Preciso voltar a entender o que a vida cristã significa.
Deixar de olhar só para os nossos problemas. Todos nós temos problemas. Às vezes eles vão continuar lá. Uma hora o Senhor vai tocar eles e serão resolvidos. Alguns, a maioria deles. Ou quem sabe com outros vamos conviver com eles e eles vão ser instrumento de Deus para nos ajudar a servir. Sei lá. O nosso objetivo é entender que estamos num bote. Amém? Eu quero que você, ali onde você está, você feche seus olhos e levante uma palavra de oração ao Senhor. De acordo com aquilo que você recebeu dos céus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Primeiro porque um dia o Senhor nos resgatou. Nenhum de nós merecia. Nós não merecíamos o teu perdão. Alguns pecamos mais que outros, isso é verdade. Mas todos nós pecamos contra ti. O nosso problema não era tanto o nosso pecado, mas contra quem nós pecamos. Pecamos contra o Deus Criador dos céus e da terra. Nós demos as costas para o Senhor. E mesmo assim o Senhor nos amou tanto, que enviou Cristo Jesus para nos resgatar. Obrigado por ter nos puxado um dia para dentro desse barco, para dentro desse bote. Obrigado por ter restaurado as nossas feridas. Algumas ainda o Senhor está restaurando. Alguns traumas o Senhor ainda está nos libertando. Mas hoje nós queremos entender essa missão. Te pedimos perdão por todo o tempo em que nós, muitas vezes conscientemente, não quisemos nos envolver nessa missão. E queremos clamar a Ti, que o Senhor nos desperte. Que o fogo do Teu Espírito acenda em nós uma chama ardente, Senhor, por entender a missão e nos envolver na missão de reconciliar este mundo, reconciliar os nossos amigos, reconciliar os colegas de trabalho, reconciliar os nossos familiares, reconciliar nossos funcionários, nossos patrões, reconciliar todos aqueles com quem nós convivemos com o Senhor, que a nossa vida se torne, Senhor, uma vida atenta às oportunidades de alcançar a outros, de pregar o Evangelho com o nosso próprio testemunho, e quando for o momento exato, puxar a outros para dentro do barco. Pai, em nome de Jesus, cumpre a Tua palavra sobre nós. Nós não temos poder algum, mas o Senhor é dono de todo poder. Todo poder está em Ti, de transformar nossa vida, de nos mostrar o verdadeiro sentido, Senhor, que tem viver para Ti. E no meio de tudo isso, enquanto Te servimos, veremos tantos milagres na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Veremos tantos milagres nas finanças. Veremos tantos milagres de restaurações pessoais, de libertação, de cura. Enquanto Te servimos, a Tua boa mão, Senhor, virá sobre nós com todo o poder. Por isso, Senhor, que nós Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria que você fizesse algo, por favor. Essa pessoa mesmo que está contigo ali, se vire com ela. Todo mundo fique um com o outro. E você vai orar com ela. Ore com essa pessoa. Ore com essa pessoa brevemente. 1, 2 minutinhos. Ore com ela. Libere essa palavra sobre ela. Diga: Senhor, quero servir junto com meu irmão. Quero servir junto com meu irmão. Quero servir junto com ele, em resgatar, Senhor, os perdidos. Em nome de Cristo Jesus. Shababacatarababassu coturubusu. Irabababacandarababashatarabaca. Isso. Libera aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, sobre a vida do seu irmão. Declare, profetize sobre ele. Se vejam juntos servindo ao Senhor nesse grande bote, nesse grande barco, resgatando a outros. E robobo se anda canterebo sotoro bukai. Shikataraba baba baba daraba candaraba se.
Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Você que está na sua casa nos vendo pela internet, se comprometa com o Senhor lá. Fixe os seus pés numa comunidade local, no lugar onde você será treinado, o lugar onde você será guiado. Se hoje é um tempo de arrependimento, se arrependa, se entregue ao Senhor ali na sua casa. Permita que o Senhor salve a sua vida, te restaure, te perdoe. Faça de você um novo homem em nome de Cristo Jesus. Uma nova mulher em nome de Cristo Jesus. Aleluia.